Pai querido, nosso Deus amado, estamos começando mais uma semana, Senhor. Começando com tantas expectativas, com tanta alegria, principalmente com tanta alegria de sabermos, Senhor, que mais uma semana nós renovamos os nossos votos contigo, em sabermos que o Senhor governa nossas vidas. Meu Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom sabermos que temos um Pai que nos ama. Temos um Pai que nos orienta. Aquele Pai que só com seu olhar já nos diz que estamos errados. É um Pai que podemos ter a certeza absoluta que não é aquele carrancudo, violento, agressivo. Simplesmente, Senhor, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, vamos dizer assim, o ser humano é que é cabeçudo. O ser humano é que gosta de ser aquele tipo de pessoa que sempre vai estar lhe desafiando. Conhece a verdade, sabe que está errado, mas continua praticando os erros. E depois quer jogar a responsabilidade para o Senhor. O Senhor sonda cada coração. O Senhor conhece cada pessoa. O Senhor sabe de todas as coisas. Não é à toa que nós lembramos que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Não adianta as pessoas se esconderem do Senhor, porque tu sabes onde elas estão. Tu sabes como elas estão. Tu sabes também, Senhor, que todos os dias eu faço questão de pedir por aquelas pessoas que estão precisando de um apoio, de uma força, de uma ajuda, porque nós somos fracos, nós não somos fortes, nós somos dependentes do Senhor. A tua alegria que é a nossa força, a tua alegria é que é o nosso estimulante. A tua alegria, Senhor, é quem nos ajuda a levantar e a viver todos os dias. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. E como sempre, eu quero estar com o coração grato, cheio de amor, cheio de alegria. E sempre te dizendo, meu Deus, eis-me aqui. Assim como Samuel, eis-me aqui para fazer a tua obra, para ser uma pessoa útil para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E começa mais uma semana, e eu estou de Brasil, empate de 1-1 com Marrocos. Eita, dá-lhe Marreco. Ai, como é bom falar com o Papai do Céu, rapaz. Pense, são duas coisas boas pra gente fazer na vida. Falar com o Papai do Céu e namorar com quem você realmente ama, com quem você realmente gosta. Pense numa beleza, meu Deus. Pois é, minha gente, como é que vocês estão? Bom dia, Kauai. Bom dia quem está assistindo a nossa transmissão ao vivo. Bom dia para você que está nas plataformas digitais. E boa tarde, muito boa tarde para você que está acompanhando a gente na Rádio Garaçu 87,5. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua sintonia, da nossa amizade, saber que eu estou almoçando junto com você. Isso mesmo. E ainda você que está na Rádio Vitória, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Programa de número 103. Olha só, menino, sai dele, hein? Ó, estamos caminhando, em nome de Jesus. E aí, vamos viajar no tempo? Né? Você gostou das curiosidadezinhas? Logo, logo trago outra. Em 1667, você escutou bem, 1667, aconteceu a primeira transfusão de sangue humano, que foi administrada pelo Dr. Jean-Baptiste Dandes.
Quer que eu repita o nome do homem? Jean-Baptiste Denis. Em 1752, Benjamin Franklin, ele provou por A mais B, com todas as provas do mundo, que o raio é simplesmente eletricidade. Então tome cuidado, viu? Quando o raio chegar, sabe junto, viu? É isso mesmo. Hoje é aniversário do senador Marcos Duval. E também eu quero mandar um feliz aniversário todo especial para Dona Gisélia, lá pro lado de Água Fria, porque Dona Gisélia, meu Deus do céu, ela curte as nossas coisas, ela assiste de olho com você, ela gosta do nosso programa, gosta do meu trabalho, então muito obrigado, viu, Dona Gisélia? Seu aniversário foi ontem, mas eu fiz questão de registrar hoje. Obrigado pela sua amizade, viu? E obrigado também para você que faz aniversário hoje, 15 de junho, também muitas felicidades, que Papai do Céu possa tomar conta direitinho da sua vida, viu? Não esqueça disso não. E agora vamos saber se chove ou se não chove por aqui. Será? E aí, quais façam suas apostas? Chove ou não chove hoje? Pois é, vamos aí às informações do tempo, sempre fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje estamos na intensidade de ventos fracos a moderados. Aliás, só vento fraco mesmo, não é moderado não. O dia inteiro vai ser só vento fraco. É, né, rapaz? Se tu tiver roupa para secar, já sabe que o vento não vai ajudar. A umidade máxima do ar está prevista para 90%, a mínima de 60%. Hoje temos um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima está prevista para 24 graus e a máxima para 30 graus. Lembrando, a previsão do tempo é fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira em todo o estado de Pernambuco. A Alemanha repete o 7-1 contra Curaçao na Copa do Mundo. Eita, Lele, o que já teve de piada não foi brincadeira, né, mulher? Pois é, né? Vamos pedir a Deus para que a Alemanha não pegue o Brasil de novo, senão vai ter aquele gostinho de vingança, né? E a gente sabe, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, já disse o Chaves. Bem, Estados Unidos e Irã anunciam um acordo de paz histórico. Rafael Câmara coloca Pernambuco no pódio do primeiro lugar, aliás, a primeira vitória na Fórmula 2. Cantor Oliver Tree e mais 5 pessoas perderam a vida em colisão entre helicópteros no Rio de Janeiro. Lula, Lula lá, companheiro. Ele foi pro G7 sob o enredo de batalha da tarifa dos Estados Unidos e veto da União Europeia à carne do Brasil. Aí eu te pergunto, cadê a soberania do país? Viu por que eu disse a história lá do negócio do G7 e do G20? Aí, tá vendo? Fechando as manchetes de hoje, Santa Cruz arranca a vitória em último lance. Náutico e Sport ficam no empate. Aleluia, irmão! Cabdelano, meu povo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo? A unção de minha, viu? Olha aí as coisas acontecendo. Santa ganhou. Maravilha. E esta é a nossa melhor hora do programa, que é a hora de tirar onda com os políticos, é a hora de brincar com os políticos. Bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. E depois vem quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Hoje é o dia do show da Xuxa. Apesar que eu digo mesmo, com todas as letras, eu só assistia os desenhos da Xuxa. Eu era obrigado a assistir essa mulher, meu Deus do céu. Ô mulher repugnante. Meu negócio era bolos e mara, já sabe.
Eita, Lelê, vamos pra casa dos patrão, mulher. Pois é. Olha, vamos começar com o ídolo de pano hoje? E hoje eu vou trazer o cenário. Isso, o cenário hoje tá bombando. Pense numa coisa boa, mulher. E, como a gente sabe, né, o ídolo de pano tá uma coisa incrível. E o presidente da MUP, prefeito de Aliança, Pedro Freitas, o prefeito de Palmares, Júnior de Beto, o prefeito de Toritama, Sérgio Colim. Eu já estava pensando aqui na minha cabeça que ia vir aquele nome louco de novo. Imagine você, ainda bem que o filho da prefeita, né? Ele vai se candidatar como César Ramos e não como César de Alcione. Já pensou, rapaz? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, meu irmão, todo mundo sabe quem é você, né? Mas tem que ter aquela memória afetiva, aquela coisa didática, paradidática, paulo-freireana, né? Que tem que dizer que é fulano de fulano, viu? É fulano de fulano. Ainda bem que até agora aqui não tem isso, não. Eles articularam o fechamento da agenda do presidente da Federação União Pernambuco, União Progressista, Eduardo da Fonte. Eles vão fazer campanha a meu favor porque são do meu partido. Se não fizer, tá tudo fora. Eu boto tudo para correr. Eu expulso tudinho do meu partido. Aí nas próximas semanas, ele deve cumprir a agenda na zona da Mata Norte e no Sul e também no Agreste. Além de entrevistas nas rádios, nos blogs, nos podcasts aí destas cidades. A agenda deve consolidar o fortalecimento da pré-campanha ao Senado, né? E o apoio das lideranças políticas e da população em Pernambuco. Ou seja, enquanto o pessoal está preocupado em apoiar Johnny, em apoiar Lula, em apoiar Kekel, aí agora o negócio é o seguinte: vamos apoiar a minha candidatura ao Senado, porque eu quero ser senador e eu vou ser senador por Pernambuco. Viu? Você acredita que depois eu vou revelar um negócio aqui para vocês? Você acredita que eu fico rindo comigo mesmo? Eu preciso ouvir o programa depois, né, para fazer vamos dizer assim, eu falei muito sobre isso, eu deveria ter administrado o tempo, eu falei a palavra errada, eu fico me avaliando. E você acredita que eu fico rindo com as minhas próprias leseiras? Rapaz, coisa de doido, né? Manda me internar, tá? Não pode internar mais não. Aí aqui agora vem uma outra coisa. Se os prefeitos estão apoiando Dudu, Kekel vai ter um apoio aqui lá em Jaboatão. Ai, Jesus. Miguel Coelho recebeu oficialmente o apoio do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros. Além dele, o deputado federal Guilherme Uchoa Júnior, o presidente da Câmara Municipal Getúlio Belém, e um grupo de vereadores da cidade também declararam apoio à sua pré-candidatura. A governadora Raquel Lira também esteve lá no ato, né, no evento. E passam a integrar o projeto político de Miguel Coelho os vereadores Neco Filho, Birubiru, Adeildo da Igreja. Meu Deus do céu. Imagina eu não preciso nem de negócio. Então vamos dizer assim, eu sou Paulo de Sheila, né? Porque a minha irmã é a locutora famosa e eu sou o capenga. Então a partir de amanhã eu serei Paulo de Sheila. Meu Deus. Lá vem o nome aqui, isso em Jaboatão. É em Jaboatão, não é nos interior não, pelo amor de Jesus. Aí tem ainda Adiel, Lica do Micro-ônibus, Sou Mais Hugo, Charles Motorista, Bela Armino, Pereira da Oficina, Jeane Cândido, Flora, Eurico Moura, Nivaldo do Gás, Nado do Caminhão. Ai, Jesus. Marlos Costa e irmão Jailton. Então,
Essas são as lideranças, os vereadores que vão apoiar Miguel nessas eleições. Imagina, vamos dar a palavra agora para o nosso vereador Nada do Caminhão. Pelo amor de Deus. A gente tem que rir. Mas tu quer saber o que eu prometi sexta-feira, né? Segura aí, viu? Segura a audiência, segura que hoje o negócio tá bom, viu? Bem, amigos da Rede Globo. Ah, não, agora é do SBT. Isso. Pois é, vamos falar do senador, amigo da nossa governadora estradeira, Fernando Ele. Ele disse na sexta-feira, em uma entrevista na rádio TNC, que não pretende pressionar a governadora. Olha, que exemplo de humildade, criatura. Tá vendo, mulher? Me botaram pra fora de Santana do Agreste e eu volto por cima, mulher. Tá vendo? Aprenda com o Tietê e com o senador Fernando Ele, viu? Isso. Dá vergonha na sua cara, rapaz. Ele disse aqui que não vai pressionar a Kekel nas discussões sobre a chapa majoritária. E segundo ele, as conversas sobre o cenário eleitoral acontecem de forma direta e reservada, exatamente com ela. E ainda diz aqui, ao comentar sua posição na construção da aliança governista, ele disse acreditar nos reconhecimentos, a todo o seu trabalho desenvolvido lá no Senado, e reforçou que não pretende transformar o debate eleitoral em fator de constrangimento com a governadora. Aprenda, viu, Eduardo da Fonte? Aprenda com o Fernando Dueire. Seja humilde, não seja um reizinho. Tá vendo? Olha o resultado aqui. E ele ainda afirmou que sua eventual candidatura, a continuação do mandato, porque ele pegou o bonde andando. Quando o Jarbas desistiu, Jarbas pendurou a chuteira e disse, pronto, já fiz o que tinha de fazer. Aí Fernando Ele assumiu o Senado, Para você que não sabe, vou dizer aqui para vocês agora que é muito importante que você saiba que o Senado, vamos dar uma ideia, Aqui vamos dizer que Vera Maria assumiu uma vaga para senadora por Pernambuco. Eu sou o suplente de Vera. Se eu sou esse suplente de Vera, se eu for um cara solidário, se eu for um Fernando Dueire da vida, que pegou o resto de Jarbas, vamos dizer assim, eu vou ser solidário com Vera, Aquele negócio todo, vou estar lá, de repente, fazendo um apoio lá no mandato dela. E depois Vera diz assim, eu cansei de ser senadora. Vou chegar lá, vou dizer assim, não quero mais. Aí o que vai acontecer? Quem assume a vaga? Paulo Xavier. Entendeu o negócio? Foi o que aconteceu com o Fernando Dueire. É por isso que ele não é tão conhecido do povo. Tu me entendeu agora, Tu sabe que aqui de Olho com Você, além de ser um jornal, além de você rir com as minhas glezeiras, minhas tabacudice, você ainda aprende. Viu? Você não sai do mesmo jeito que você entrou. Então ele diz aqui que a sua eventual candidatura à reeleição está fundamentada na atuação desenvolvida ao longo do mandato, especialmente na interlocução com os municípios e no apoio aos gestores municipais de diferentes regiões do estado. Quem falou isso foi Otto Alencar, senador, colega dele lá de bancada. E aqui vamos agora a Humberto Costa, nosso eterno ministro da Saúde. Eita, lelê! Menina, fizeram até um bonequinho dele, rapaz. Olha, boneco de pano. Eu já ia dizer, igual o seu Valença ali, mas não, é Fernando Ferro. O senador Humberto Costa promoveu nesta quinta-feira, em Olinda, mais uma edição do seu encontro com representantes do setor cultural pernambucano. A atividade foi realizada no Melidec e reuniu artistas, produtores, agentes culturais e lideranças políticas para discutir as políticas públicas voltadas à cultura e apresentar ações desenvolvidas pelo seu mandato. Aí participaram do encontro Tereza Leitão, os deputados estaduais João Paulo, Dani Portela, a vereadora de Olinda,
Eugênia Lima, Vladimir Labanca, Vanderlei Suplício, e também estiveram presentes o vereador do Recife, aliás, a vereadora do Recife, Cari Santos, a blogueira, Liana Cirne e Jô Cavalcante. Minha vizinha Jô, né? Pois é, tá vendo? É privilégio ter vereador vizinho, olha só que coisa bonita, rapaz. Será que tu é vizinha aí dos vereadores de Caraçu, mulher? Não sei. Ah, pois é, então aqui, ó, teve também a participação de Vini Castelo, Ivete Caetano, Fernando Ferro e Adriana Samir. Humberto Costa destacou a importância da cultura para a economia e para a geração de oportunidades. Segundo ele, a atividade cultural deve ocupar um espaço permanente na formulação de políticas públicas e na discussão sobre desenvolvimento. Isso com certeza não tem pra onde correr, viu? A cultura, ela vai ser vamos dizer assim, uma atividade que vai salvar muita gente. Do mesmo jeito, né, que o turismo e algumas outras coisas também, que é um setor de serviços que vai ser permanente por conta, aliás, que é permanente por conta da nossa capacidade de cultura, de ser realmente um polo de cultura do Brasil. As pessoas vêm para cá para ver o galo, vêm para as praias, vêm para o São João de Caruaru, então a gente tem um forte muito grande a nível de cultura. Então, realmente, nisso aqui, eu tenho que concordar com o homem. Viu? Pois é. E tem um negocinho aqui, né, rapaz, que eu preciso falar de Kekel, de Gegel, não, de Gegel eu já falei, de Kekel eu ainda não falei. Diz aqui na manchete do blog. Raquel Lira indica que posição nacional será uma surpresa, indiretamente faz aceno para Lula. Que coisa linda, rapaz, tem aqui uma cena muito linda. Pense na emoção, mulher. Pois é, tá aqui Lula dando um cheiro em Raquel e ela tá assim, né, com os olhos fechados e assim, ô presidente, obrigado, presidente Lula. Ai, meu Deus do céu. E assim vamos fechar a casa dos patrão? Não. Agora me lembrei. Né, eu tenho que falar da história de sexta-feira. Eu prometi tanto e não vou falar de sexta-feira, ninguém merece, né? Eita, acaba mentiroso. Opa, eu ia sair mentiroso agora. Como é que foi a história lá de sexta-feira? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Ah, Joás, meu pingo de gente, menino. Esse menino já foi meu operador lá em São Lourenço, meu Deus do céu. Um abraço pra tu, meu pimentinha. Meu eterno pimentinha, rapaz. Pois é, né? Será que... Olha, pelo menos o que eu analisei aqui, não tivemos alguma coisa assim meio constrangedora. Não deu pra ver, não deu pra perceber. A cerimônia contou, né, com todo mundo aqui que eu já disse. Tava lá Silvio Costa, tava a turma toda. Pelo menos a foto oficial aqui tá... Kekel, deixa eu me ver aqui, deixa eu voltar para a foto. Tá Mendonça, Kekel, tá Priscila, tá Tutu, Geraldo Alckmin, e o outro aqui eu não conheço, deve ser o ministro, né? Quem tiver de terno deve ser o ministro. Enfim, né? Johnny não saiu na foto oficial, só Kekel. Kekel é de Cecília, viu? Porque, lógico, né? A governadora... Cadê? É porque, pensa, eu sou cego, eu tenho que olhar para aqui, cadê? Ô, Joás, obrigado. Obrigado mesmo. Agora eu tô aqui, ó, fazendo jornal, tá vendo? As coisas, o tempo passa. E aqui também a gente já falou, deixa eu me ver, né? Ela destacou os investimentos realizados para ampliar a infraestrutura portuária. Agora, uma coisa que eu achei engraçado aqui é que, assim, eu não vi uma repercussão sobre essa inauguração. Não vi. Por incrível que pareça. O prefeito de Ipojuca também estava lá, né? Carlos Santana. Por ser aquilo que eu disse para vocês, que o terminal de Suape, ele fica entre Ipojuca e o Cabo. E aqui, né? Deixa eu ver, rapaz, se tem mais alguma coisa aqui. Menino, eu vou dizer para você... aqui! Johnny, ele fez um pronunciamento, né, pelo menos aí, para o blog do Jamildo. Ele disse que essa autorização dada pelo presidente Lula foi muito importante
porque aumenta em 50% a capacidade de movimentação de containers em Suape. E para ficar ainda melhor, a gente precisa da Transnordestina. Por isso temos o compromisso de fazer a Transnordestina chegar até Suape, fortalecendo ainda mais o porto. Rapaz, tu entendeu aqui o negócio, né? Tu entendeu muito bem. Só uma pessoa sem noção é que não entende aqui o recado, né? Ele falou da Transnordestina e disse que é importante que ela venha, né? Que ela vá até lá para Suape. Deu para entender tudo, né? Não vou nem botar aqui se Kekel falou alguma coisa. Silvio Costa Filho também falou. Deixa eu ver aqui. Armando Monteiro Bisneto é o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape. E aqui, né? Vice-presidente já Geraldo Alckmin. Pois é, né? Kekel, como a gente sabe, né? Elegantérrima. Pernambuco hoje tem um porto mais pronto para o crescimento do norte e nordeste brasileiro. Fizemos o dever de casa, garantimos a dragagem do porto interno, do porto externo, a requalificação do MOI. É do MOI, né? Mas eu estou falando MOI. Ah, o MOI de Coentro. Tá o MOI de Coentro? Pois é. E tudo isso permitiu, em parceria com o governo federal, que a gente pudesse ser a alternativa real de investimento, como está acontecendo aqui hoje, com o novo terminal de containers, que permite, através da parceria com a APM, 2 bilhões de reais em investimento. Estamos prontos para os próximos 25 anos. Assim que a Kekel falou, certo? Então, agora sim eu posso fechar a casa dos patrão. Ainda bem que pelo menos aqui não deu para sentir as indiretas, mas eu queria ver, né, aquele negocinho todo, mas se comportaram muito bem, né? Vamos dizer assim. Que é uma dama, né? E que Johnny realmente assim ele teve que se comportar porque estava junto de Geraldo Alckmin, né? Então pronto. Fechamos a casa dos patrão e amanhã tem muito mais, né? Vamos falar dos políticos que são os maiores artistas desse nosso Pernambuco. Pois é, e vamos dar aquela girada pela nossa cidade. E, meu Deus do céu, eu amo fazer essa casa dos patrão, mulher. Oh, Jesus! Rapaz, como sempre, né? Todos os dias aqui nós temos que fazer o plantão dos incêndios. E atenção! Dessa vez foi lá no Residencial Mulheres de Tejupá, na Iputinga. Exatamente aí na virada do sábado para o domingo. E apesar dos danos materiais e do susto, não houveram vítimas. Os moradores do habitacional estavam celebrando, né, o jogo do Brasil, o empate lá na Copa, quando foram surpreendidos por um incêndio que atingiu um dos apartamentos. Os bombeiros foram acionados durante a madrugada e estiveram lá 4 viaturas. O fogo foi controlado, mas já havia destruído um dos cômodos do apartamento. E, por coincidência, eu passei lá pertinho, rapaz. Eu estava na Secretaria das Periferias, passei pertinho do habitacional. O morador identificado como Edielson Antônio Silva também perdeu vários objetos pessoais. E os moradores dos outros apartamentos ficaram preocupados com a possibilidade de haver um comprometimento na estrutura, mas a Defesa Civil foi acionada para avaliação da estrutura. Nas redes sociais, os moradores pediram ajuda para quem perdeu aí, né, os seus bens no apartamento que foi atingido pelas chamas. Como sempre, eu vou dizer, já conversei com algumas pessoas, sempre parece que vai ser a mesma história, a mesma novela. E é aquele negócio. Você tem tantas coisas dentro de casa, né? Às vezes você pega, bota a geladeira, micro-ondas, bota a airfry, tudo na mesma tomada, bota na extensão. E quando dá o fé, dá sobrecarga. E aí, né? O problema tá aí, viu, queridos? Como sempre, né? Vamos lembrar. É bom, né? Ter um jornalista que é bombeiro, ator, dublador, um bocado de coisa, né? O Jabaquara, como se diz.
E, gente, você lembra que teve uma festa que ia acontecer lá no Parque Dona Lindu, foi cancelado, tudo? Pois é, teve uma outra festa, essa aconteceu, lá no Parque Dona Lindu. E comerciantes afirmaram que se sentiram prejudicados por ficarem de fora de um espaço fechado. Fizeram uma arena. Agora, adivinhe quem bancou essa arena? Uma marca de cerveja. E exatamente essa arena bloqueou alguns acessos do parque, mas deixou outras áreas livres para o público. E, no entanto, quem trabalha no local notou uma queda de clientes. Imagine você, né? Fechar o parque todo. E aquela coisa, né? Só entrou aquele pessoal lá, né? Que fizeram as coisas. Você sabe. Também não vou falar o nome da cerveja aqui. Não precisa. É o que relata Leônidas Ferreira, de 32 anos, que há 15 anos trabalha com sua mãe, dona de um quiosque, em uma das áreas do parque. Ao ler já, o comerciante explicou que desde o início do processo de concessão a uma empresa privada, ainda no ano passado, os eventos fechados vêm afetando as vendas. Quer dizer, esse não é o primeiro evento que acontece lá de forma restrita, vamos dizer assim. Hoje eu estou inspirado. Mulher. Tieta, tá bom de parar, né, Tieta? Após esse processo de mudança, e principalmente quando o parque fecha, aí realmente atrapalha bastante essa área. Assim o pessoal disse. Tudo tomado, né, por um gradil todo vermelho, né, tudo lá vermelho, né? Não era para ser vermelho, era para ser verde e amarelo. E diz assim, né, mesmo que os quiosques abertos vendendo lanches e bebidas, foi possível ver a praça de alimentação quase vazia. A maioria das pessoas que estavam na parte da frente do parque, deixando a parte de trás as moscas, Leônidas contou ainda que esse cenário é comum em dias de eventos por lá, né? Mas nos finais de semana, o público lota o local. Aí ele diz aqui, é o que você consegue observar as barracas vazias, sem ser como é de costume aos sábados e domingos, o pessoal aguardando, pedindo e as barracas todas lotadas. Hoje realmente está esquecido. E quando começar o jogo, acredito que vai ser pior ainda. E ele ainda disse uma coisa. Ele lembra que desde o início do trabalho do consórcio que assumiu o parque, a empresa chegou a se reunir em uma ocasião com os proprietários dos quiosques. E ele disse que foi prometido que os locais não seriam removidos, mas que haveria eventualmente o pagamento de uma taxa para os empreendimentos funcionarem. Não houve uma segunda reunião para informar os detalhes sobre o pagamento e a conversa ficou indefinida. Imagina, hein? Rapaz. Né? Eu vou dizer pra tu. Tem certas promessas que eu vou dizer pra tu, mulher. Olha, é aquela história. Eu sou Santo Tomé. Infelizmente eu sou Santo Tomé. Eu só acredito vendo. E tem um negocinho aqui agora que é bem, vamos dizer assim, bem engraçado, né? Vamos dizer assim. Mas tem outra aqui para falar primeiro. Olha, a União libera quantidade recorde de recursos no novo PAC da Saúde aqui em Pernambuco. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, realiza desde sexta-feira a maior liberação imediata dos recursos do novo PAC Saúde e acontece em uma única vez. Como se diz aqui, né, que a ação vai ter 25 estados contemplados e 204 novas unidades de saúde, além de 189 ressarcimentos de obras concluídas. E eu quero saber aqui, pronto, chegou agora, na hora. Para Pernambuco, os repasses garantem 10 novas unidades de saúde, a retomada de 12 obras do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, as unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial e centro especializado em reabilitação. Entre as ações da União, em parceria com o Pernambuco, o Ministério anuncia que em Abreu e Lima,
o início dos atendimentos para a carreta da saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas. O momento aconteceu aí na BR-101, no bairro de Timbó, próximo ao Mercado Municipal de Abreu e Lima. O equipamento móvel é voltado para o diagnóstico precoce de câncer de mama, colo de útero e oferta serviços para pacientes do SUS, como consultas ginecológicas especializadas. Tem também as mamografias, ultrassonografias pélvicas, transvaginais, além de biópsias. Aí o próximo destino é o Cabo. Exatamente, o Cabo recebeu atendimento no sábado pela manhã. E também os atendimentos aconteceram aí na rua Manuel Queiroz da Silva. E segundo o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, ele esteve presente em ambos os momentos. E tem aqui, né? Vamos saber desse negócio aqui agora, que até os precatórios, imagine você, vai ser pago por Pix. Já pensou, rapaz? Isso vai deixar Trump mais doido ainda, né, rapaz? O Tribunal de Justiça de Pernambuco publicou na sexta-feira a instrução normativa que regulamenta a expedição e o levantamento de créditos de precatórios por meio da Secretaria do Sistema de Ordem de Pagamento Eletrônico, e que com essa nova norma, os pagamentos poderão ser realizados via Pix, mediante validação dos dados veiculados ao ao CPF ou o CNPJ de beneficiários. Essa regulamentação foi assinada pelo presidente do tribunal, desembargador Francisco Bandeira de Mello, e acontece após discussões entre a Corte e a Ordem dos Advogados em Pernambuco sobre medidas para dar uma agilizada, deixar o negócio mais moderno desses procedimentos aí. E também para agilizar a liberação dos valores já depositados judicialmente. Então, agora, né, vai ter precatório sendo pago pelo Pix. Olha que coisa bonita, rapaz. Pois é, vamos aqui agora continuar com a nossa girada pela cidade. Rapaz, olha só que coisa assim, né? Um rapaz, ele tentou fazer um socorro, tentou evitar uma coisa pior e acabou falecendo, né? Desvivendo. Você vai entender o que aconteceu. Não precisa esperar passar no jornal. Um homem de 60 anos, ele faleceu na manhã deste domingo na Avenida Boa Viagem, nas imediações da Rua Bruno Veloso. Segundo a Polícia Civil, ele sofreu um mal súbito em via pública e chegou a ser socorrido por uma unidade móvel de saúde, mas não resistiu. Aí diz aqui que relatos iniciais apontam que ele trabalhava como vigilante em uma obra e tentou impedir o roubo de fios, tendo o celular levado pelos meliantes. Em seguida, ele teria passado mal. O caso foi registrado como a situação a esclarecer pela Delegacia de Boa Viagem e as diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do que aconteceu. Imagina só, né? Você vê que o homem foi tentar evitar o roubo de fio e resultado, né? De repente, pum, acabou-se. Cuidado na vida, viu? Cuidado na vida. Por isso que a gente vai morrer dizendo que é aquela história, né? Vamos tomar cuidado com as coisas e vamos ver o que acontece. Olha, se a gente já falou aqui sobre problemas nos hospitais, como eu já disse para você aqui, não é exclusividade de governo de A, de B e de C, como eu sempre vou dizer. Porque eu mesmo já passei por esse hospital, passei por outros hospitais também, e diz assim, né? Chorei várias vezes ao ver a situação da superlotação desumana do hospital. É assim que um paciente que prefere não se identificar descreve como foram os dias em que passou internado no Hospital Getúlio Vargas. Em nota, a direção da unidade informou que os pacientes recebem acompanhamento multiprofissional. A reportagem do Diário de Pernambuco, ele conta que foi transferido na madrugada da quinta, dia 4, para a unidade, por suspeita de precisar realizar uma cirurgia. E de repente essa cirurgia não ia mais acontecer. Ele recebeu alta na manhã do sábado, dia 6. Quando ele estava lá dentro do hospital, ele relata ter presenciado cenas de partir o coração.
Ele disse assim: acho que o caso mais delicado para mim foi o de um rapaz com deficiência. A enfermeira trocou ele no corredor, na frente de todo mundo, e colocou uma fralda nele que tinha feito aquelas coisas. Número 1. Recordando que o rapaz ficou completamente sem roupa no corredor enquanto a enfermeira limpava a sua maca. E ele ainda disse que relatou que logo na chegada foi acomodado em uma maca improvisada no corredor da área de isolamento da Covid. E disse que outros 3 pacientes estavam sendo posicionados na frente do quarto. E que, embora estivesse vazio naquele momento, permanecia reservado para eventuais casos confirmados. E o maqueiro disse assim: eu vou te colocar aqui porque infelizmente não tem outro lugar. E ele ainda diz mais. Ele relata que para ter informações sobre exames, os acompanhantes precisavam enfrentar filas de até 40 minutos na porta da sala dos médicos. E nessa fila não havia apenas pessoas aguardando para receber resultados, mas também pacientes em macas que buscavam atendimento. Ele ainda afirma que as condições de higiene também deixavam a desejar. Isso porque ele afirma ter visto que um dos copeiros apoiar as refeições que seriam distribuídas nas áreas em cima de uma lixeira, o que chamou a atenção e gerou queixas entre os próprios funcionários. Questão de higiene, né? Pelo amor de Deus. Ele também relatou a falta de fiscalização dentro do hospital. Ele disse que os pacientes da ala ortopédica usavam os sanitários para fumar cigarro e até outra coisa. Ele diz assim: você entra no banheiro e estava lá aquele cheiro. Não tem profissionais suficientes para supervisionar. É tenebrosa a situação. E diz aqui: a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, Ludmila Oaks, disse que a situação relatada por ele não é um fato isolado, mas o reflexo de um problema crônico na saúde pública do Estado. Ela disse que as denúncias de superlotação nas emergências e a pouca quantidade de profissionais estão na cara. Ela disse aqui: o dimensionamento de enfermagem está muito abaixo do que deveria para prestar uma assistência de qualidade. Chutando por baixo, o hospital precisaria ter o dobro do efetivo geral, que gira entre 300 e 400 profissionais, subindo para algo em torno de 600 a 800, afirma a Ludmila. E ela ainda diz que a estimativa é de que haja apenas 10 a 12 profissionais da enfermagem por plantão na emergência. Um número insuficiente para a complexidade e a quantidade de pacientes que vão dar entrada por lá. Ela afirma que as queixas mais frequentes reportadas ao sindicato por profissionais é a sobrecarga de trabalho causada pela quantidade de pessoas com quadros de gravidade razoável para atender e a falta de estrutura. É bom, né, quando a gente ouve o relato de pessoas comuns ou de preferência de profissionais de alguma área, para que não seja algo, vamos dizer assim, muito tendencioso. Você vê, né, que a gente fica pensando: peça a Deus para não cair numa emergência dessa. Se cuide, se oriente, porque tá aí o resultado. Pessoas que estão parecendo moradores de rua, né, que estão lá sem eira nem beira. Opa! Arma! Ah, meu Deus do céu, peraí. Pronto, vem pra cá, criatura. Pronto. Esqueci de travar a música. Pois é, então fica uma coisa assim, né, muito constrangedora. Você vê, como eu digo aqui, de que adianta ter tanto policial na rua se não tem o pessoal no atendimento de saúde? Não sou eu que estou falando, não são os deputados da oposição que estão falando. São as pessoas que são atendidas e o pessoal da classe, da categoria. Então, como se diz, né? Eu já falei aqui algumas vezes que governador, senador, deputado, vereador, eles têm uma vida deles.
Eles vão para o hospital português. O hospital português tem uma super estrutura, uma mega estrutura. Mas eu queria ver, no mínimo, um vereador indo para uma UPA da vida. Mas o pior que é aquela coisa. Tu, eu, nós elegemos esse povo para nos representar. Mas a gente gosta de pão e circo. A gente gosta de ver Roberto Carlos. A gente gosta de ver o Wesley Safadão. A gente gosta de ver Priscila Senna cantando Alvejante. Mas se esquece de cobrar os nossos direitos. Os seus direitos. Aí, infelizmente, dá nisso. E uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado afirma ter encontrado irregularidades em contratos firmados pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife entre 2022 e 2025. O foco desta investigação, né, vão dizer que é arapongagem, né, aquela conversinha que a gente já viu. Lembra aquela história lá do começo do ano? Pois é. Exatamente, o foco da investigação foram contratos celebrados com o consórcio Cienert. O documento da Corte de Contas aponta pagamentos por serviços sem comprovação de prestação, antecipações indevidas, pagamentos superfaturados, repetições de pagamentos e descumprimento de cláusulas contratuais. Em nota, a Prefeitura afirma que não há qualquer irregularidade na execução dos contratos mencionados neste relatório, que ainda é preliminar. Um trecho da auditoria aponta que as conclusões da equipe apontam para a necessidade de imputação de débitos que somados ultrapassam 16 milhões de reais, além de multas e declaração de idoneidade da empresa contratada. Pois é, né? Segundo o relatório de 339 páginas, a auditoria afirma ter constatado que os pagamentos referentes à instalação de usinas fotovoltaicas, que são as placas solares, e todo o equipamento necessário para o seu funcionamento, foram atestados e pagos muito antes da conclusão dos serviços. Ou seja, né, foi um negócio meio empeleitado, né? A senhora me dá uma parte agora e a outra a senhora me dá quando terminar o serviço. O relatório também aponta indícios de execução dos serviços por terceiros sem autorização da administração pública. Segundo os técnicos, os projetos teriam sido produzidos por uma terceira empresa, sem registro de aval da secretaria ou de contrato com prestadores de serviços. E para fechar a nossa pedalada na cidade, vamos dizer assim, tu sabe, né? Aí as comidas de São João, São Tontão e São Pedro. Então toma cuidado na tua vida, que a gente precisa agora dar um alerta para tu. Vice? Para depois não tá aí nas UPA, não tá aí se lascando atrás de um atendimento. Mas tu com a tua grande boca, né, Toninha? Pelo amor de Jesus. Com a chegada das festas juninas, a gente sabe que tem aquela coisa toda boa, né? Paçoca, coisa de coco, tudo que você imaginar. De acordo com a nutricionista Flávia Formiga, o segredo está na quantidade e no equilíbrio. Segundo ela, não é necessário abrir mão das tradições para manter uma alimentação saudável durante esse tempo. Ela diz que as festas juninas são momentos de confraternização e fazem parte da nossa cultura. O ideal é não restringir completamente os alimentos típicos. Já pensou, rapaz, comer aquela pamonha? Eita, lelê, faz isso não, mulher. E ainda diz aqui, né, os alimentos típicos, mas é importante fazer escolhas conscientes e respeitar os sinais de fome e saciedade. Isso aí com certeza, eu estou assim. É possível aproveitar os alimentos sem excesso, sem culpa. Ela ainda explica que muitos pratos são preparados à base de milho, né, que tem muitos carboidratos e que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Né? Lembra do cuscuz, né, do dia? Muito bem. O cuidado maior deve estar nas versões que recebem grandes quantidades de açúcar, leite condensado, coco e ingredientes mais calóricos. Ela disse que é importante lembrar sobre os impactos dos exageros e que o consumo excessivo de alimentos muito gordurosos e açucarados pode provocar desconfortos intestinais, sensação de estufamento, azia e alterações na glicemia.
e até contribuir para o ganho de peso quando a prática se torna frequente durante todo o mês. Então tá aí, né? É a médica que tá falando pra tu. Presta atenção no que tu come, tá? Não vai morrer que nem peixe pela boca, não. Pelo amor de Jesus. Agora vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. Pois é, rapaz. Vamos ver essa história do companheiro e do G7. Bora lá, companheiro. Rapaz, bora lá saber desse negócio de Lula indo lá pro G7, né? Eita, aí olha. Cadê a soberania do Brasil? Oi? Não, o Brasil é soberano. O Donald Trump está afetando a soberania do Brasil. Aí agora o que é que Lula vai fazer no G7? Pois é, tá vendo como é bom a gente saber das coisas? O presidente Lula desembarcou neste domingo para a cidade de Evian-les-Bains, lá na França, onde participou como convidado da cúpula do G7, o fórum que reúne as 7 maiores economias industrializadas do planeta. Tu já sabe, né? Como é que funciona o G7, como é que funciona o G20. Eu falei aqui. Tá vendo como é bom escutar o jogo com você? Vale a pena, viu? É uma horinha que você vai ganhar muito. Que você ganha muito. Que você vai mudar os seus conceitos. Você vai entender o que é vida e o que é a realidade. Não precisa esperar pelo fantástico, não, viu? E a 10ª vez que o presidente Lula participa deste encontro. Ao longo de seus 3 mandatos, são membros do pleno do grupo o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Japão. A União Europeia também participa como membro institucional. Se a gente for ver aqui, né? Acho que a Itália, né? Que faz parte lá da União Europeia. A França, acho que também, né? A ida de Lula acende a expectativa para possíveis interações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu quero falar com o Trump na frente de todo mundo, companheiro. Companheiro, acabe com essa putaria, companheiro. A gente não pode mais sofrer do que a gente já está sofrendo, companheiro. Abaixa o pessoal do PCC, companheiro. Deixa esse povo em paz, companheiro. Diz aqui, né, que foi exatamente para ter um momento de novo tensionamento entre os dois países. 2 semanas após o escritório do representante comercial dos Estados Unidos indicar a taxação de 25% sobre parte das importações brasileiras. Generosa! O relatório do STR diz assim que é resultado de uma investigação iniciada há 1 ano pelo governo de Trump. A arapongagem, né? Lembra da arapongagem? Pois é, rapaz, sobre supostas práticas desleais do Brasil no comércio com os Estados Unidos. Rapaz! Entre outros temas, para justificar a medida, a instituição acusa o PIX. Coitado do PIX, invenção de lá de Bolsonaro. Esqueci agora até na época o nome do ministro da Economia de Bolsonaro. E está dizendo que o PIX está prejudicando injustamente empresas estadunidenses que prestam serviços de pagamento eletrônico, como operadoras de cartão de crédito, como Master, Visa e WhatsApp Pay. Até o momento, não houve confirmação sobre uma possível reunião entre Lula e Trump. Se algum encontro entre os dois líderes acontecer na França, é pouco mais de 1 mês de última reunião entre ambos, lá na Casa Branca, no início de maio. E aí? Pois é. Aí diz aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Também é o primeiro encontro de Lula e Trump após o governo americano
passar a desligar formalmente as facções criminosas brasileiras, né? A gente sabe, como organizações que são prejudiciais ao mundo, ao Brasil. Outro foco na atenção da viagem de Lula ao G7 passa pela relação com a União Europeia. Há uma semana, o bloco oficializou sua decisão de proibir a importação de carnes brasileiras. Pois é, né? Ai, meu Deus. E o veto entra em vigor a partir do dia 3 de setembro, né? Você lembra? Pois é, então vai ter mais carne aqui. Vai ter mais picanha, companheiro. A picanha aqui para fora vai ficar aqui no Brasil, companheiro. Pois é, minha gente. Então, pelo menos aqui Lula foi pro G7, mas tem até um negocinho aqui que diz que o meu nome dele, rapaz, embaixador Philip Fox Drummond Gold, ele está acompanhando exatamente aí as tratativas, né? Ele disse aqui, ó, pra gente fechar essa matéria. Obviamente que acho que o recado principal que nós queremos passar aos europeus é que ficamos assim como um pouco surpresos de maneira como foi. Nós estamos vendo algumas medidas da União Europeia que nos causam alguma preocupação. E o tom da discussão, se houver, ou em outros momentos, não necessariamente no G7, vai ser esse, com uma certa preocupação por esses últimos desdobramentos e ver o que a gente pode fazer para resolver as questões. Assim disse aqui o Felipe Fox. Tá vendo tu? Pois é, bebê. Tá vendo o negócio, como é que acontece? Presta atenção, viu? E bem, não é momento dos esportes, mas eu quero fazer questão de fazer esse registro aqui. Nós inclusive já falamos sobre o Rafael Câmara, e ele chegou à primeira vitória da Fórmula 2 neste domingo, ao conquistar a corrida principal em Barcelona. Depois de largar na pole, o jovem de 21 anos chegou a perder a liderança ainda no começo da prova, mas adotou uma estratégia de utilizar pneus mais novos na parte final e triunfou na Catalunha. Olha só que coisa boa, né? Ele se complicou um pouquinho na primeira curva, mas assim, né? Perdeu a liderança, como isso aqui no começo do texto. E diz aqui que ele foi acionado por abandono do alemão Oliver Gold e ele conseguiu se recuperar durante a prova e garantiu o primeiro lugar lá no pódio. E disse aqui, muito feliz com isso, muito obrigado à equipe. O carro estava muito bom e bem como ontem. É bom finalmente conseguir nossa primeira vitória, mas agora vamos montar nossas cabeças baixas. Aliás, manter as cabeças baixas, continuar trabalhando para garantir e mantermos o ritmo. Assim disse o Rafael. Coisa boa, né? Saber que pelo menos tem gente aqui do nosso estado que está fazendo bonito lá fora e continue assim. Fazendo bonito lá fora, que coisa que preste. Viu? Isso aí com certeza. Tem um negocinho aqui, gente, que eu preciso passar para vocês. Né? Aqui a gente já falou sobre a questão das comidas típicas. E tem isso aqui, ó. Mais de 4.300 crianças foram tiradas do trabalho infantil em 2025. Que negócio é esse de trabalho infantil? A gente até precisa entender o que é o trabalho infantil, porque existe uma polêmica em relação a uma criança que ela está ali se desenvolvendo e outra que está sendo explorada. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego informou na sexta-feira, Dia Mundial e Nacional do Comitê do Combate, aliás, do Trabalho Infantil, disse que 4.318 crianças e adolescentes foram afastadas do trabalho infantil em todo o país no ano passado. Os afastamentos foram resultados de 10.234 ações fiscais, o maior número da última década no enfrentamento a esse tipo de violação de direitos. Nos primeiros 4 meses do ano, agora, 1.108 crianças e adolescentes foram afastadas. Nos casos identificados em 2025 e nos primeiros de 2026, mais de 70% das crianças e adolescentes estavam inseridas em formas de trabalho infantil, com riscos à saúde, segurança, moralidade e o desenvolvimento físico e psicológico. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as fiscalizações se concentraram em setores tradicionais associados
a utilização de mão de obra, como comércio, serviços ambulantes, alimentação, restaurantes, lanchonetes, supermercados, oficinas e algumas atividades ligadas à indústria. Como se diz, né? Uma coisa é a criança aprender e outra é a criança ser explorada. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. E para fechar aqui o nosso destaque, o nosso Brasil e o mundo, meu Deus do céu, também nós precisamos lembrar, né, que aí o acordo de paz pode estar acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã, mas aqui tem um negocinho bom para a gente fechar o noticiário e ir para os esportes. Mais de 10 milhões de brasileiros que vivem no interior de Pernambuco, Paraíba e Ceará deverão ter acesso à internet mais rápida e estável nos próximos anos. O Ministério das Comunicações, o Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovaram um investimento de 73 milhões de reais para aumentar a infraestrutura de telecomunicações nas regiões. E diz aqui ainda que serão implantados cerca de 1.200 quilômetros de rede subterrânea para conectar 12 municípios estratégicos destes estados. A estrutura também vai criar uma nova nota de transmissão de dados entre Recife e Fortaleza, considerada importante para aumentar a capacidade de segurança e conexão aqui no Nordeste. Notícia boa, né? Então vamos ver se vovó lá no interior vai poder ter acesso à internet também, né? Agora sim, vamos dar uma olhadinha lá nos nossos clubes. E aí, né, mesmo tendo a Copa, mesmo tendo o Brasil jogando, nós tivemos aí os nossos clubes, eita, quase não faz, misericórdia. Então vamos saber aí quais foram os resultados em Náutico Sport Santa Cruz. Com uma a mais, o Sport empata com São Bernardo e desperdiça nova chance de liderar a Série B. Com o Zé Lucas, o Sport ganhou retornos mais importantes para encarar o São Bernardo. E o Sport empatou com o Atlético, que desperdiçou a chance de reassumir a liderança da Série B. Com um gol no último lance, o Santa Cruz rebate o Brusque e segue na briga pelo G8 da Série C. O Santa paga um mês de direitos de imagens às vésperas do duelo contra o Brusque. E o técnico, ele blinda elenco após protestos de salários, né? Porque não há o que dizer desse grupo, ele disse. Já no Náutico, ele fica à frente 2 vezes, mas cede empate para o Novo Horizontino. E ainda tem aqui, né? Após deixar os G6, o Náutico se prepara para a difícil sequência fora de casa na Série B. Pois é, né? Cuidado, Boquinha. Cuidado, Náutico. Vamos embora. Porque, como se diz, né? Vamos em frente que é para gente. Pois é, meus amores. Hoje eu vou trazer para vocês uma célebre frase daquelas que a gente bota na doula, na Gemini e que aparece para a gente. Frases motivacionais. Diz assim: cada novo amanhecer traz uma página em branco e um convite para recomeçar. Que hoje você tenha a coragem de transformar seus desafios em aprendizado e a sabedoria de valorizar cada passo, cada momento. Acredite na sua força e faça do seu dia mais uma oportunidade de crescer. Gostou da frase? Pois é, né? Que seja muito motivacional para tu e que a gente não se esqueça de que todo santo dia a gente acorda, mas a gente não sabe por que a gente acorda. Mas eu te digo agora, quando a gente levanta, é mais uma oportunidade que o Papai do Céu dá para a gente de lutar, de correr, de vencer. Às vezes, perder para aprender a acertar lá na frente. Então não te esquece, tá? Se você acordou hoje, é porque o Papai do Céu está te permitindo viver mais uma batalha, aprender mais um pouquinho na escola da vida. E se você passar pelo deserto, pode ter certeza, você está sendo graduado na faculdade do Papai do Céu.
Minha gente, cheiro no coração de todo mundo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da nossa amizade. Você no Kawaii, você no De Olho com Você.blogspot.com, nas plataformas digitais, no rádio, na Rádio Igaraçu 87,5 e na Rádio Vitória do Recife. Amanhã a gente volta com a permissão de Papai do Céu, firme e forte e fazendo tudo isso que a gente faz todo santo dia, né? Informar e entreter você. Meu cheiro, gente. Até amanhã.